Queridos, então nós, como eu falei no início do culto, nós vamos começar uma série de mensagens baseada no livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Vou repetir, né? Eu quero desafiar quem gosta de leitura. É um livro bem simples, assim, bem fácil, bem agradável a leitura, vale a pena fazer essa leitura. É o livro do Peter Scazzero. E o Peter Scazzero, ele é um pastor americano que plantou uma igreja nos Estados Unidos, começou um projeto, né, de uma nova igreja lá, uma igreja de várias etnias, assim, povos. Foi algo extremamente sério, que quase ele se separou, a esposa dele saiu de casa, e o livro conta um pouquinho dessa história, dele tendo que lidar com algumas fragilidades pessoais dele, e que ele precisou se abrir para justamente entender que não adianta somente, ou melhor, não é que não adianta somente, mas de que a espiritualidade ela caminha intrinsecamente, completamente ligada. A espiritualidade sadia, ela caminha completamente ligada à nossa maturidade emocional. Então, o fato que ele vai trazer à tona no livro dele, que você vai lendo um pouquinho das histórias que ele vai falando ao longo do livro, isso não tem a ver com ser cristão ou não ser cristão. Essa pesquisa não fez separação entre esses dois tipos, porque, na verdade, o próprio o Peter Scazzero, ele mostra o quanto que dentro da igreja há muitos cristãos que vivem uma vida inteira, desde pequenos, dentro de uma comunidade de fé, mas que vivem pouquíssima transformação de vida. E justamente ele vai mostrando no livro dele de que uma das grandes questões relacionadas à dificuldade de muitos de nós termos transformação através do evangelho tem a ver com o fato de que nós somos pessoas que crescemos em ambientes, em famílias, em relacionamentos, né, no dia a dia, que nos causaram profunda doença, profundas marcas nas nossas emoções. E aí a gente acaba separando em que uma coisa é a espiritualidade. E a espiritualidade para a gente é aquilo que o milagre que acontece do nada e que quando eu preciso mudar alguma coisa no meu casamento, quando eu preciso mudar alguma coisa no meu trabalho, quando eu estou em uma situação que não tem mais saída, aí eu busco a igreja, e aí na igreja o pastor, ou um culto especial de libertação e etc., vai chamar lá na frente, ou eu vou buscar ele, vai orar por mim, e um poder fantástico, milagroso, vai fazer com que aquele esposo, que é violento, do nada ele vire uma pessoa mansa, calma.
Aquela pessoa que vivia mentindo, do nada ela vai deixar de mentir. Aquela pessoa que tinha vícios em droga, cigarro, pornografia, seja lá o que for, do nada aquele desejo vai abandonar ela e agora ela finalmente vai ser uma pessoa boa. Só que, se você for realmente olhar as pesquisas, por exemplo, relacionadas também a essas questões de transformação de vida no meio dos cristãos, você vai ver que, por exemplo, a pornografia é um dos problemas extremamente sérios no meio cristão, onde pesquisas mostram que mais de 50%, agora eu não lembro a porcentagem, eu não fui de novo olhar isso, mas mais de 50% de cristãos que foram entrevistados dizem ter problema com pornografia. Sem contar outros tipos de problemas. E aí, se a gente for atrás, talvez de ver o grau, né, o número de pessoas, a porcentagem de pessoas que são cristãs e que já se separaram, também é extremamente alto. Sabe por quê? Porque que é tão sério no meio cristão não tem a ver somente com a falta de leitura da Bíblia. Geralmente a gente vai ir para uma espiritualização do assunto, dizendo tem que orar mais, tem que ler mais a Bíblia, tem que ir mais no culto. Não que essas coisas não sejam importantes, mas o fato é, nós separamos, ou costumamos separar no meio cristão que a fé é uma coisa e o emocional é outra. De que no meio da igreja não entra essas coisas de psicologia, de saúde mental, e que cristão não tem depressão. Cristão não tem ansiedade, cristão, ainda que já houve muita evolução, mas ainda assim, quando a gente ouve no nosso meio falar de pessoas que não estão bem na sua saúde emocional, a gente não acolhe do jeito que deveria acolher e a gente nem dá a solução e não aceita como solução para a nossa própria vida. Para os outros, de repente, ok, mas eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou ir mais ao culto e aí tudo vai se resolver no tempo certo e às vezes eu estou há 20, 30 anos na igreja e as mesmas coisas continuam me mantendo escravo, as mesmas coisas, os mesmos problemas se repetem na minha vida, porque eu não aceito de que eu preciso curar algumas coisas na minha vida pessoal. E aí, a respeito disso, que nós vamos falar um pouquinho hoje, que é sobre a espiritualidade que é doentia. E ao longo, na verdade, dessa série, para que a gente possa ter uma espiritualidade sadia, nós precisamos entender que a espiritualidade e as emoções, elas ficam doentes. E olha o que o Peter Escaseiro diz, uma frase dele lá no livro, ele diz assim: a saúde emocional e a maturidade espiritual não podem ser separadas. É impossível ser espiritualmente idôneo ou saudável enquanto você permanece emocionalmente imaturo. Então, queridos, o grande ponto, de alguma maneira, que a gente vai atacar, focar nessa série, tem a ver com isso. É olhar para o nosso emocional. Algo que dificilmente a gente está disposto a analisar a nossa mente, os tipos de pensamentos que a gente tem e que, de novo, se Deus criou o corpo humano como um todo, e a ciência tem avançado muito no estudo da mente humana, onde a gente tem até questões de técnicas para manipular o cérebro humano, porque nós estamos conhecendo a mente humana, onde medicações ajudam a tratar a mente de alguma maneira, não acabar com os sentimentos, mas ajudam a tratar. Por que a gente continua se abstendo de falar sobre isso? E por que a gente não consegue olhar a Bíblia também na mesma perspectiva de que nas Escrituras pessoas que não eram emocionalmente sadias, elas acabavam errando nos seus relacionamentos com Deus. Elas acabavam se afastando e não conseguindo ter relacionamentos profundos e perderam nas suas vidas de serem usadas grandemente por Deus, porque elas não conheciam a sua mente. E nós vamos então conversar um pouquinho nesse culto de hoje, porque cada domingo a gente vai ver algumas pessoas diferentes nas Escrituras, mas hoje nós queremos olhar para Saul, o rei Saul. E se você tem a sua Bíblia, eu quero convidar a nós lermos o texto que nós vamos conversar um pouquinho, que é 1 Samuel, capítulo 15, versículos 7 até o 24, nós vamos ler. São bastante versículos, mas eu quero hoje ler esse texto, para que você possa relembrar, caso você tenha feito, ainda que eu mandei em cima da hora, a tarefa de casa, lá no grupo do WhatsApp, mas
Nós vamos ler aqui esse texto novamente para dar uma relembrada. E, na medida do possível, sempre eu vou estar agora, semana a semana, mandando os textos bíblicos para que a gente possa ler antes do culto, para já ir permitindo que Deus vá falando com a gente e se preparando para o nosso tempo de culto, de ouvir a Deus. 1 Samuel, capítulo 15, 7, versículo 7 até o 24. Ali diz assim: Então Saul derrotou os amalequitas, desde Avilá até Azur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gigal. Samuel encontrou Saul e este lhe disse: Que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: Então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: Trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: Espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse essa noite. Saul respondeu: Fale. E Samuel continuou: Não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: Vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles, até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: Pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gigal. Porém Samuel disse: Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então Saul disse a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Queridos, é interessante a história do rei Saul. Quando nós olhamos para ele como o primeiro rei de Israel, o primeiro fato interessante é que Saul, ele surge como rei num contexto onde Deus, desde o início, havia falado para o povo de Israel que eles deveriam ser diferentes dos outros povos. Se todos os outros povos ao redor deles, os egípcios, filisteus, etc., tinham reis, o rei de Israel não seria humano, seria o próprio Deus. Então Deus é quem iria liderar o povo através de profetas. Deus levantaria homens, mulheres, para trazer a sua palavra e guiar, direcionar o povo em todos os momentos da vida deles. Então eles não deveriam ser iguais aos outros povos. Mas o povo de Israel começou a ficar com inveja e queriam ser iguais aos outros povos. E Deus, na misericórdia dele, vai lá e concede um rei. Mas não qualquer rei.
O rei que Deus manda Samuel ungir, esse profeta, que dá nome a esse livro, e que lá no início é contado a história dele. Se você ler, reler esse livro para relembrar um pouquinho de quem é Samuel, Samuel é alguém que é filho de uma mulher que não poderia ter filhos. Então Samuel já é um milagre por si só. Toda a história dele com Deus mostra o quão sensível desde cedo ele era a voz de Deus. E ele foi alguém que foi escolhido por Deus nesse momento para ungir o rei de Israel. E Saul é alguém que, dentro do contexto daquela época, a sua aparência, a Bíblia vai dizer, lá no capítulo 8 de Samuel, capítulo 9, falando um pouquinho sobre o chamado de Saul como rei, ele era alto, ele era bonito, ele tinha habilidades, de guerreiro. E ele, então, era vitorioso. Se você olhar 1 Samuel capítulo 11, por exemplo, você vai ver que ele derrota os filisteus, os amonitas, os povos que tinham ao redor. Ele liderava o povo de Israel e ele vinha sendo bem sucedido no seu papel como rei e também como guerreiro. Só que, escolhido por Deus, porque não escolheu a ele, foi Deus quem escolheu a ele. Então, o sucesso dele está nas suas quatro, mas estava no Espírito de Deus que estava sobre ele, porque Deus usou Samuel para ungir, para escolher ele, e o Espírito de Deus repousou sobre ele. Algumas situações na vida dele começaram a fazer com que ele tivesse um declínio espiritual. E com isso não foi só um declínio espiritual, porque a gente muitas vezes acha que porque eu fui escolhido por Deus, eu posso continuar servindo a Deus e eu vou ser bem sucedido naquilo que eu estou. Deus faz isso por misericórdia do povo dele. Deus me escolheu um dia para sempre, Deus vai me abençoar. Só que Saul é exemplo de que alguém que não cuida do seu emocional, da sua saúde pessoal, dos pensamentos e da sua espiritualidade, o Senado pode cair. E é por isso que a gente vai ver que depois Davi vai ser escolhido por Deus para substituir, porque duas coisas, de modo especial, começam a marcar esse declínio na vida de Saul. Primeiro, você olhar 1 Samuel capítulo 13, a primeira grande desobediência de Saul acontece lá quando, depois de que Saul ganha uma batalha, ele fica esperando 7 dias. Samuel chegar naquele lugar que eles estão, de adoração. Então nós temos que lembrar no contexto do Antigo Testamento de que haviam sacrifícios para diversos tipos de situações na história, na vida do povo de Israel. Havia sacrifício para perdão de pecados, havia sacrifício para cada tipo de festa do ano. E aí eu não tenho como aprofundar isso, não é, a ideia não é dar uma aula de história do que acontecia, mas Samuel tinha que ir lá como profeta e como sacerdote fazer um sacrifício para agradecer e louvar a Deus pela vitória que Deus havia dado a Israel. Só que a lei, a regra, dizia uma coisa. Saul espera 7 dias e ele, de repente, sendo sincero ou não, no seu auto-engano, ele vai lá e ele mesmo faz o sacrifício. E pouco tempo depois, poucas horas depois, minutos depois de ele fazer o sacrifício, Samuel chega. E ele é repreendido por Samuel dizendo: você deveria ser alguém que iria obedecer fielmente aquilo que Deus disse para te fazer. E ali já é o primeiro momento que Samuel, como alguém que ungiu a Saul e que é sensível à voz de Deus, diz: Deus está te rejeitando. Porque Deus está vendo que tu não é alguém que está cuidando da tua espiritualidade. E a tua espiritualidade, o teu ouvir a Deus, o teu obedecer a Deus, está sendo influenciado por coisas que não tem a ver somente com ouvir a Deus. E o capítulo 15, que é a nossa história, é a segunda parte desse declínio espiritual e moral, por assim dizer, da vida de Saul. Porque depois que, quando você lê o capítulo bem no início, e que ao longo do texto aqui a gente leu e repetiu isso, Deus havia dado uma orientação que era baseado lá 400 anos atrás, em Êxodo 17. Quando o povo de Israel havia saído do Egito rumo à terra prometida,
o povo dos amalequitas havia guerreado de uma maneira escondida e tudo mais ali contra Israel, foram desleais com Israel, e Deus havia prometido, lá há 400 anos antes, pelo jeito como eles lidaram com Israel, de que Deus iria exterminar os amalequitas da face da terra. E tantos anos depois, Deus escolhe Saul para fazer cumprir a promessa dele de que aquele povo que foi desleal com o povo de Deus iria ser exterminado. Então, a promessa de Deus pode tardar, demorar, mas Deus cumpre. E não somente porque Deus quer cumprir no sentido de castigo, mas até mesmo na perspectiva de que Deus dá tempo para que haja arrependimento. Então, se foram 400 anos se relacionando em proximidade com Israel, os amalequitas poderiam ter tido tempo de se arrepender e se render ao Deus Israel, ao Deus criador de tudo, e eles não se renderam, não se arrependeram. Então a gente muitas vezes vai olhar na perspectiva, mas por que Deus, né, quando começa o texto aqui de 1 Samuel 15, é dito o seguinte, né? Versículo 2, castigarei Amaleque pelo que fez, colocando no caminho. E aí ele diz no versículo 3, não poupe ninguém, mate homens, mulheres, meninos e crianças de peitos, bois e ovelhas. E a gente pode pensar por que Deus é tão duro. Mas a questão é, será que a gente não vê a misericórdia de Deus, que Deus dá tempo para as pessoas se arrependerem das suas atitudes horrorosas de destruição? Nós achamos que Deus é duro demais, mas nós não conseguimos ver a misericórdia de Deus, que dá tempo para que as pessoas se voltem dos seus pecados. E aí Deus usa, voltando para o nosso contexto, Deus usa Saul dizendo, é tu que eu vou usar para cumprir o castigo, aquilo que eles merecem. E o que Saul faz? Mais uma vez, ele não obedece a Deus. E a questão é, por que Saul não obedeceu a Deus? Porque ele tinha uma espiritualidade emocionalmente doentia. Quais eram os cuidados que Saul deveria ter tido pessoalmente? Né? Cuide de ti mesmo. Quais são os cuidados que Saul deveria ter tido e que ele não teve? Primeiro, ele deveria ter tido cuidado para discernir a vontade de Deus acima das pressões externas. Olha o que acontece no versículo 9 de 1 Samuel 15. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. E quando você olha para frente, quando Samuel chega, fica claro que ele disse, Deus havia dado uma ordem para você. E ainda que você chegou naquela situação e de repente não havia, eu não estava contigo, de repente você estava se sentindo meio sozinho ou animado demais, o ponto-chave era, Saul estava numa posição de liderança responsável por conduzir o povo na obediência a Deus. É ele quem deveria ser sensível à voz de Deus. É ele quem tinha a responsabilidade de, naquele momento, parar e lembrar o que as Escrituras dizem. Não era o povo quem deveria dizer para ele o que ele deveria fazer. Quantas vezes a gente vai ver, né, aquele ditado popular de que a voz do povo é a voz de Deus? E não é isso que acontece com Jesus, que as pessoas vão também até se referir a isso, de que é o povo que faz a vontade de Deus. O povo não fez a vontade de Deus naquele sentido. Não é que o povo estava literalmente sendo usado por Deus. Mas o povo estava sendo usado para sacrificar alguém que não merecia. E simplesmente, num processo, assim como Judas poderia não ter sido usado para trair, como qualquer um dos discípulos poderia ter sido canal para isso, o povo também estava no lugar errado, na hora errada, e se deixou manipular por líderes que deveriam ser sensíveis à voz de Deus. Então, queridos, a gente deveria entender que o primeiro cuidado que Saul deveria ter tido era o cuidado para discernir a vontade de Deus. E a falta de discernimento de Saul revela a incapacidade dele de distinguir entre Deus, o que Deus havia claramente ordenado,
e o que os homens é que estavam desejando. Saul, ele talvez não sabia discernir nem mesmo o que era a vontade de Deus e o que era a vontade dele. Olha como é perigoso para nós, seres humanos, usarmos os nossos sentimentos para afirmar que Deus está falando algo. Porque foi isso que Saul entendeu aqui. Ele entendeu que aquilo que o povo estava sentindo havia mudado talvez a opinião de Deus. Que aquilo que Deus havia falado lá atrás para ele, talvez Deus agora estava direcionando pessoas ao redor dele para que ele fizesse outra coisa. E o discernimento dele não foi adequado. Ele não se deu a atenção para parar e ouvir a Deus. E o próprio coração dele, que a própria Bíblia diz que é enganoso, fez ele entender de que essa era a vontade de Deus. Não é assim que acontece tantas vezes com a gente, por exemplo, em decisões profissionais? Quantas vezes a gente ouviu, talvez no culto, algo direcionando a gente da parte de Deus para lidar na profissão de determinada maneira? Quantas vezes, talvez a gente, em um devocional durante a semana, Deus falou para a gente, olha, lá no teu trabalho, eu quero que tu haja assim, em determinada situação. E aí, dias depois, quando a gente está diante da situação, e há algumas dificuldades, algumas mudanças, etc., e aí a gente diz, mas será que Deus não está me dando uma outra direção? Será que eu não entendi errado aquilo que Deus falou comigo lá atrás? Será que Deus disse para eu ficar nesse emprego, mas será que eu não devo trocar de emprego? Será que não é Deus direcionando? Ou Deus mandou eu sair desse emprego, e será que eu não devo ficar nesse emprego? Mas lá naquele culto, 5 dias, 1 mês atrás, Deus falou comigo tal coisa. Deus botou certeza no meu coração que eu deveria fazer isso. Mas agora, 1 mês depois, eu estou sentindo algo diferente. E aí a gente, ao invés de parar e adequadamente discernir a vontade de Deus, a gente se permite que as pessoas ao nosso redor e o nosso coração nos engane. Isso vale também para os nossos relacionamentos pessoais, não só profissionais. Por exemplo, na escolha de amigos. Quantas vezes a Bíblia direciona a gente para cuidados com o jugo desigual? Salmo capítulo 1, não andar na roda dos escarnecedores, não andar no meio daqueles que odeiam a Deus e que zombam de Deus. E aí a gente até ouve de Deus, olha, eu tenho que parar de ter determinados amigos, mas a gente insiste em andar no meio de pessoas, e aí a gente diz, não, mas será que não é Deus que está direcionando a minha vida para estar no meio dessas pessoas? Quando a gente se converte e a gente vê que determinadas amizades já não cabem mais para a nossa vida de fé. Porque se eu continuar no meio de determinadas pessoas, eu vou ceder àquelas pressões e eu vou abandonar a minha vida de fé. Mas aí eu vou lá e digo, mas será que Deus, na verdade, não está dizendo... Porque eu sei que a gente tem que evangelizar. Então eu vou continuar no meio dessas pessoas. Eu vou continuar fazendo isso, eu vou continuar ali. E quando a gente menos espera, daqui a pouco a gente está longe de novo, porque a gente está tendo os mesmos hábitos que aquelas pessoas tinham. Parceiros românticos, namoros, casamentos, jugo desigual. Ah, mas a Bíblia diz para não ter jugo desigual, não se relacionar com alguém que não tem a mesma fé. Mas será que Deus não botou essa pessoa na minha vida para eu poder converter ela? Para que através de mim essa pessoa se converta? Porque eu tenho diversos exemplos de pessoas que conseguiram, mas a gente tem diversos exemplos de pessoas que não conseguiram. E que ao invés de trazerem essas pessoas para a igreja, elas foram afastadas da igreja. Então você prefere correr o risco de escolher alguém simplesmente porque o teu coração, o teu sentimento faz você bater, faz bater diferente por determinadas pessoas, e você diz, eu vou conseguir, porque você se auto-engana que você é capaz, ao invés de ouvir o que a Bíblia diz, mas você diz, mas Deus pode estar dizendo isso para mim. Consegue compreender o quanto que nós deveríamos ter cuidado, como Saul não teve, com ouvir a Deus e discernir a vontade dele a partir do que as Escrituras dizem, e não do que o nosso coração sente, ou as pessoas ao nosso redor estão sentindo.
Muitas vezes as pessoas vão vir perto da gente, irmãos na fé, como Saul tinha, dizendo, eu sinto que tu deve fazer isso. Mas o coração do homem é enganoso. Então não vale o que os sentimentos humanos dizem, mas o que a Bíblia diz. Segundo, obediência plena e não parcial. A resposta de Saul a Samuel, ela é justificativa, ela justifica a obediência ou a desobediência e revela uma atitude de racionalização e minimização dos erros dele. Por quê? Queridos, geralmente é assim. Quando nós recebemos uma instrução, e a instrução de Saul era o quê? Destruir completamente. O que ele deixou de fazer foi algo ruim que ele fez? Foi algo eticamente aos nossos olhos imoral? Não foi. Foi de misericórdia, se a gente pudesse dizer. Ele poupou e ele conseguiu se utilizar de argumentos moralmente e espiritualmente razoáveis. Quem de nós não iria, se estivesse diante de Saul, dizer, não, tudo bem, o teu desejo, né, a tua intenção não foi tão ruim assim. Realmente, para que matar o rei? Vamos demonstrar misericórdia, quem sabe, né? Ele vai olhar e vai se converter. E até o próprio povo dele se rende. Era isso que a gente, na maioria de nós, iríamos lidar. Deus deu uma ordem, mas Saul teve uma atitude muito melhor do que a ordem de Deus. Porque Deus é muito duro. Quem é Deus, né? Talvez Deus não entendeu, ou talvez Deus se arrependeu. Então a ordem de Deus, talvez nem Samuel entendeu direito a ordem de Deus, porque é uma ordem muito dura a ordem de Deus. Então Samuel provavelmente naquele momento falhou. E aí ele vai lá e ainda diz, né? Não, e os bois, os animais, não é para gente. É para sacrificar para o nosso Deus. Se coloque no lugar de você, como Samuel, chegando numa sociedade onde, né, o amor é o que reina, a misericórdia é o que reina. Saul hoje seria idolatrado numa sociedade como essa, de que tu não pode ser duro com ninguém, tu não pode pegar pesado com ninguém. Por que o Antigo Testamento é tantas vezes difícil de lidar? Porque um Deus duro como esse, Saul, é o Deus dessa sociedade. Mas Samuel vai lá e dá com os dois pés no peito de Saul, dizendo, cara, Deus disse para te fazer algo, e era isso, sem mudar nem um ponto daquilo que Deus falou. Era para matar todo mundo, era para acabar com tudo. Tudo, porque esse povo não merece misericórdia. Eles tiveram as suas oportunidades e não aproveitaram. E se eles forem poupados, eles vão destruir o povo de Israel mais uma vez com a sua idolatria. Porque o povo de Israel vai se misturar com eles. E se você lê as Escrituras, é isso que acontece. Pela falta de rigidez do povo de Israel no lidar com os ídolos dos outros povos, eles foram se amoldando aos deuses dos outros povos, e por isso que eles caíram na Babilônia, que foi o que a gente viu em outros momentos de cultos e que a gente recentemente viu nessa minissérie que eu trabalhei agora, sobre novos rumos, onde Ezequiel fala com o povo de que eles iriam para a Babilônia por quê? Porque eles se misturaram com os ídolos dos outros povos. Mas aí a gente ouve Deus dizendo, de novo, Salmo capítulo 1, não ande na roda dos escarnecedores. Mas a gente está lá no meio de pessoas que não têm o menor valor, menor consideração por Deus, que vivem lá nas festinhas enchendo a cara. E a gente está lá achando que a gente vai conseguir se manter puro como cristão, sem falar algumas piadas de baixo calão e sem rir das piadas juntos. Que a gente vai conseguir se manter intacto no meio de uma empresa que de repente estimula a gente a fazer tudo de errado. E a gente diz, não, mas dá para ser um pouquinho flexível. Onde muitas vezes a gente ouve de Deus de que a gente tem que ser duro com o pecado e dizer, isso é pecado sim,
mas por medo de a sociedade nos rejeitar, a gente flexibiliza algumas coisas. E aí a gente vai dizer, não, aqui dá para esperar. Aqui a gente não precisa falar isso. No culto, a gente tem que cuidar com algumas coisas, porque é muito duro falar determinadas coisas. Então, alguns textos bíblicos é melhor a gente nem ler. Esse talvez era um desses textos. Para que ler um texto que fala de um Deus que manda matar crianças de colo? Aí os que estão com o bebê hoje, aqui, já vão fugir hoje do culto. Porque, olha, o pastor está assustando as pessoas com um Deus que pode querer matar uma criança de colo. Só que a gente se esquece que a obediência a Deus, e aí eu preciso apontar para um fato importante, é aqueles que se rendem ao senhorio de Jesus, Deus é misericordioso. E desde o Antigo Testamento, Deus já mostra a sua misericórdia. Com esse povo, eles tiveram 400 anos para se arrepender. Deus fala que na família daqueles que se arrependem, Ele é misericordioso por 1000 gerações. Que as consequências de alguém que na sua família toma a atitude de viver uma mudança, netos, bisnetos, tataranetos vão colher isso sobre a vida deles. As bênçãos vão ir à frente daqueles que se rendem a Jesus. Mas aqueles que endurecem o coração para Cristo, até 4 gerações. E isso pode ir para frente, porque se a próxima geração, a primeira, depois da minha, seria a segunda geração depois da minha, eu fui o primeiro que rejeitei a Cristo, a segunda, ele continua, isso vai passando para frente. Pode ir bem além de 1000 gerações. Mas a questão é, o que a obediência exige é pela fé, é em Jesus que nós somos salvos. Então, quando nós entendemos que a obediência plena tem a ver também, não com o que nós fazemos para merecer a salvação, mas pela nossa entrega, dizendo, eu reconheço quem eu sou, pecador, e que eu preciso diariamente de Jesus para transformar o meu coração, entra também nesse assunto aqui. Você está sendo obediente plenamente a Deus? Ou você contribui na igreja, simplesmente porque você, no seu dízimo, quer ser beneficiado por Deus? Talvez a sua obediência plena está faltando pelo fato de você não amar ao próximo como a ti mesmo. Quando nós falamos do amor ao próximo, que é o mandamento de Mateus 22, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, o a ti mesmo, a gente dificilmente reconhece o quanto nós somos egoístas. O quanto que o amor próprio é muito superior ao amor ao próximo. É muito superior. O quanto que para nós damos o melhor. E aí nas enchentes a gente viu de novo, Nós guardávamos o que tínhamos de melhor e doávamos o que tínhamos, não todos, não estou generalizando, mas doávamos a cueca furada, o calção velho, as roupas velhas, porque era aquilo que a gente não usaria mais. A gente demonstrou tanto amor pelas pessoas que a gente deu aquilo que a gente não precisa. Obediência plena naquilo que Jesus espera da gente. E aí, o Novo Testamento é de um Deus que diz obediência inflexível. Inflexível. Se você crê em mim, ame a Deus sobre todas as coisas. Se relacione com Ele acima de todas as coisas. E o quanto que Deus é prioridade na nossa vida. O quanto que, por qualquer coisa, eu abro mão do meu tempo de leitura, porque eu digo, eu não tive tempo essa semana para ler a Bíblia. Foi muito corrido. Eu não tive tempo para ir na célula, eu não tive tempo para ir no culto, eu não tive condições de contribuir financeiramente para o reino de Deus. Porque eu paguei todas as contas e não sobrou. Mas por isso que o dízimo vem da palavra primícia. É as primeiras coisas. Então eu tenho que aprender a não considerar no meu orçamento o dízimo. E não somente o dízimo, eu tenho que aprender a viver um estilo de vida simples, a ponto de que eu possa utilizar para o reino de Deus muito além do dízimo. Não como uma obrigação, mas como um reflexo de gratidão, obediência plena. Não para ser abençoado, eu vou ao culto, eu dou o dízimo, mas
porque simplesmente Deus disse para eu fazer isso e que isso vai levar o reino dele à frente. Por último, o terceiro cuidado que Saul deveria ter tido era reconhecer a própria condição espiritual. Samuel confronta Saul nos versículos 22 e 23, dizendo que obedecer é melhor do que sacrificar. E Saul ele não reconhece que a sua desobediência era uma forma de rebelião contra Deus. A falta de autoconhecimento de Saul impediu ele de perceber que ele estava mais preocupado em cumprir ordens rituais do que ter um coração rendido a Deus. Saul ele estava tão cego na posição dele e no sucesso inicial dele que ele não conseguia perceber que ele começou a viver um estilo de vida simplesmente de fachada, de que ele conseguia parecer espiritual, mas de que o relacionamento dele com Deus há muito tempo já tinha acabado. De que ele conseguia fazer milagres, ele conseguia orar com as pessoas, ele conseguia ir no retiro do encontro com Deus lá, e estar lá orando pelas pessoas, ele conseguia vir nos cultos e chorar ainda de repente, mas ele estava lá todo domingo no culto. Mas isso era fachada, porque ele não ouvia mais a Deus. E por isso que ele tomava decisões erradas. Ele não teve o cuidado de parar e olhar a sua vida e ver de que ele pode fazer tudo aquilo, tudo que a lei manda, tudo o que moralmente e também espiritualmente é saudável, ou aparenta ser uma vida saudável, e não transformar. É por isso que muitos de nós vamos anos na igreja e que a gente não reconhece que talvez a gente... eu não gosto dos amigos que eu tenho lá fora. Eu não tenho nada melhor para fazer. Eu até gosto dos amigos que eu tenho aqui, eu gosto da palavra, eu me sinto pertencente a esse grupo, eu gosto de estar na célula. Eu estou há anos dentro dessa igreja, mas não muda em nada. Por quê? Porque eu não paro para analisar que eu não tenho um relacionamento de verdade com Deus. Que eu não tive nunca um verdadeiro encontro com Deus. Que eu nunca vivenciei de verdade um momento onde aquela pregação me marcasse de tal maneira que eu conseguisse, pós um retiro, mas não somente depois de um retiro, mas depois de um culto, chegar no domingo seguinte e dizer: essa palavra me mudou tanto, me impactou tanto, que eu tenho que dar esse testemunho do que eu mudei essa semana. De que eu cheguei essa semana lá no meu trabalho, lá na minha casa, e eu me humilhei diante da minha esposa, diante do meu patrão, diante do meu funcionário, e eu tive que pedir perdão para essas pessoas. Porque foi tão impactante aquilo que eu vivi, mas muitas vezes a gente está mais preocupado em parecer para as pessoas do que realmente viver um relacionamento. De viver uma vida ativa, e aí é extremamente perigoso. Saul era bem sucedido nas coisas que ele fazia. Tudo que ele fazia era muito bem feito. Ele tinha vitórias. Na primeira vez, ele falhou. Poderia dizer, agora Deus tirou completamente, né? Não, mas na sua capacidade, nas suas qualidades, como alguém guerreiro, Saul foi lá e fez bem feito na segunda vez. E de novo Deus vai lá e diz: mas tu fez com as tuas forças. E as pessoas à tua volta podem achar que eu estava contigo. Mas consegue perceber que eu já te abandonei há muito tempo? E que eu te rejeitei já na primeira vez? Assim como a gente viu no domingo, nos últimos domingos, quando falei sobre novos rumos. De um Deus que vai lá e fala para o povo de Israel: será que vocês perceberam que eu tirei o meu espírito do meio de vocês? Que vocês podem estar vindo ao culto, indo nas células, e tudo ser uma fachada? De que vocês não me ouvem mais? De que talvez algumas coisas vocês acham que o que o Laurindo está falando, de repente não vem de Deus, porque é muito duro algumas coisas. E aí a gente prefere flexibilizar algumas coisas. Porque algumas coisas que a gente lê na Bíblia, a gente diz: não, eu não preciso ainda viver desse jeito. Ainda não é momento para isso. Mas eu estou indo no culto todo domingo.
eu vou na célula, eu sou presbítero, eu faço um monte de coisa. E a gente não consegue ser humilde de dizer, como Saul não foi, eu não tenho ouvido a Deus. E aí Deus diz pra gente, como disse para Saul, e você consegue entender que o que eu quero não é sacrifícios, que para mim não vale de nada, você não está com a mínima vontade, achar que é isso que vai me agradar, de num dia frio como esse, acordar de manhã e vir ao culto, e você acha que isso vai fazer alguma diferença para mim, se você não está nem com o coração aqui, nem com a mente aqui, e nem tem a disposição de começar a tomar cuidados na tua vida espiritual e emocional, de não ceder mais às pressões ao redor de ti e simplesmente me obedecer, que você está mais preocupado com a opinião das pessoas do que com a minha opinião. O que adianta você vir domingo após domingo para ouvir a mim e lá fora você fazer a vontade das pessoas? Porque você tem medo de desagradar as pessoas. Queridos, em que áreas da tua vida você tem cedido à pressão dos outros, em vez de discernir e seguir a vontade de Deus? Em que áreas da tua vida você tem cedido a pressões de pessoas, em vez de discernir a vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus? Existe alguma obediência parcial que você está justificando diante de Deus? Como que você pode mudar isso? Existe alguma coisa que você está racionalizando, dizendo, não, mas eu tô fazendo a vontade de Deus. Mas no fundo você só está usando de um argumento espiritual para parecer que você está obedecendo a Deus, mas no fundo você sabe que Deus exigia algo muito maior. E você está diante dos outros, argumentando e dizendo que você está obedecendo, mas não está. E por último, como você pode crescer em autoconhecimento e reconhecer as áreas da sua vida que precisam de mais rendição e transformação diante de Deus? O que você precisa fazer para que você não caia no erro de Saul? Talvez você precise voltar a ouvir Samuel, ou começar a ouvir Samuel. Porque é muito bom ouvir Samuel quando ele nos unge como rei, quando ele nos dá autoridade. Mas quando ele nos aponta o pecado, aí Samuel não está falando a vontade de Deus para a nossa vida. Quando Samuel vai lá e diz, tu vai reinar sobre todos, tu vai ter um cargo diante de todos, aí Samuel fala a vontade de Deus. Mas quando Samuel denuncia o nosso pecado, aí esse é um falso profeta. Esse aí tem que ser tirado do meio do povo. Como foi com Jeremias, como foi com Isaías, todas as vezes que os profetas falavam palavras duras, eles eram descartáveis. Mas quando eles falavam palavras de afago, aí os reis queriam eles. Como você pode crescer em autoconhecimento em áreas que você não está percebendo? Que você está doente espiritualmente e emocionalmente? Será que seria ouvir mais algum Samuel? Baixa tua cabeça, fecha teus olhos, se assim você se concentra melhor, se quiser ficar ainda de olhos abertos, lendo também as perguntas, tem um minuto em silêncio, meditando no que Deus está falando com você. Se você prefere fechar os olhos para se concentrar, faça isso. Tem um minuto em silêncio. Permita que Deus fale com você.